Rapidinho, tá? Não vou demorar, não. Essa é minha esposa, tá? Tá bom, bom dia. Bom dia. Qual é o nomezinho da senhora? Janete. Janete, Reginaldo e Maristar. Sim. Veja bem, dona Janete, como eu sei, a senhora sabe também que Jesus Cristo ele é Filho de Deus. Sei. Morreu na cruz, foi sepultado. Ao terceiro dia, depois de morto, Sim. Jesus ressuscitou pelo poder de Deus. Para me salvar a senhora, salvar o mundo todo. Sim. Mas todo aquele e aquela que nele crê, que recebe ele como Salvador e Senhor da sua vida. Né? Em Lucas 16, Jesus falou de dois homens, o rico e o mendigo, Lázaro. Disse que os dois morreram, só não tiveram depois da morte o mesmo destino. Suas almas não foram levadas para o mesmo lugar. A alma do mendigo Lázaro... O rico perdeu a oportunidade de se converter. A alma do mendigo Lázaro foi levada pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso. Que apesar dele ser mendigo e doente, ele acreditava em Deus. Ele tinha fé em Deus no coração, então ele morreu salvo. Depois Jesus disse que o rico também morreu. Sim. Só que o rico, depois da morte, foi levado para o inferno, porque não acreditava em Deus. O abismo, havia um grande abismo entre os dois. A senhora pertence a alguma igreja? Sim. A senhora de que igreja? Da Católica. Ah, da Igreja Católica, né? E eu pertenço a um grupo de estudo bíblico, CEBI, Centro Ecumênico de Estudo Bíblico. Isso. Então o rico foi para onde? O rico foi para o inferno. Porque ele perdeu a oportunidade que ele tinha. E na verdade ele era idólatra porque o Deus dele era isso aqui. Ó, por que ele foi para o inferno? Porque ele era avarento. E a Bíblia diz no Novo Testamento que a avareza é idolatria. A avareza, o adultério, a feitiçaria, a idolatria, esses pecados, se as pessoas não se arrependerem deles quando morrer, quando fechar os olhos, quando expirar pela última vez, esses pecados, feitiçaria, idolatria, mentira, homicídio, todos esses pecados levarão as pessoas para o inferno. Então, nós temos que servir o verdadeiro e único Deus, né? O Deus que criou os céus, a terra, o mar, e tudo quanto a mim. Né? Esse é o verdadeiro Deus. Então é de suma importância que nós tenhamos fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do nome de ninguém mais. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode ser no nome de São Jorge, não pode ser no nome de Santo Antônio, e nem no nome de Maria. Apesar de Maria ter sido a mãe de Jesus, mas não é deusa. Né? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E o próprio Jesus disse, batizando-os em nome do Pai e do Filho. De que igreja? Não sei se eu estou falando. Eu sou da igreja evangélica, igreja cristã. Eu não sou denominacional. Né? Eu era de uma denominação chamada Batista. Batista Renovado. Sei, conheço. Aí aconteceu alguma coisa lá, então foi impossível permanecer. Entendi. Entendeu? Então é de suma importância crermos no verdadeiro Deus, o único Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Né? A senhora, como católica que a senhora se considera uma pessoa idólatra? A senhora pratica a idolatria? A senhora reza as imagens? A senhora se ajoelha diante de uma imagem? Não, eu não costumo, embora seja católica, mas eu não tenho imagem de santo na minha casa. Não faz, não reza, nada disso. Nada disso. Os meus contatos são com Deus, com o Pai. Então a senhora é uma católica que seu contato é com Deus. Né? Por quê? Por que eu te digo isso? Passa na televisão. O líder da Igreja Católica, que é o Papa, a senhora bem sabe que ele é idólatra. Quando ele esteve aqui no Brasil, isso passou na televisão, ele se ajoelhou diante daquela imagem pequenininha, desse tamanho, chamada, agora a senhora vê, Deus criou os céus, a terra e o mar, o homem e a mulher, criou todas as coisas. Aí o líder de uma denominação, de uma instituição, se ajoelha diante de uma imagem desse tamanho. Isso é idolatria. E a Bíblia diz que a idolatria é a. Por isso nós não podemos seguir homens. Nós não podemos seguir religião. Nós temos que seguir o Salvador. O Salvador do mundo é um só. O Salvador é Jesus. Né? Então a pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte. A senhora quer receber Jesus como Salvador da sua alma? Mas eu já crê nele? Já tem ele? Se a senhora crê nele e obedece os mandamentos dele... Eu me reconheço uma pecadora
tá? Mas eu tenho Jesus como Salvador. Esse reconhecimento é muito importante, tá? Reconhecer que é uma pecadora é importantíssimo, porque quando nós reconhecemos que somos pecadores, também reconhecemos que precisamos de um Salvador. De um Salvador que perdoa todos os nossos pecados. Esse reconhecimento é de suma importância. Então, se a senhora no coração crê em Jesus e obedece os seus mandamentos, pratica a sua palavra, eu creio piamente na sua salvação. Que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e obediência a Ele e aos seus mandamentos. Tá bom, meu querido? Foi um prazer. E uma boa convivência com os irmãos. Lógico, claro. Porque dizer que ama Deus e não ter convivência com as pessoas. O amar Tem que ter convivência. É. E essa convivência com as pessoas é sempre você ter tempo para falar e tempo para ouvir. Ouvir principalmente. Hoje nós estamos num tempo que a gente precisa ouvir muito as E falar. Ouvir e falar. É vice-versa, né? Você fala e você ouve. E sempre andando. Então, não adianta, por exemplo, você não ouvir, como também não adianta falar muito, não ouvir nada ou não ouvir nada. Falar muito se você não andar. E ter base naquilo que fala, né? Porque as pessoas falam muito, mas falam muito. Isso, tem que ter base, tem que mostrar sempre nas escrituras. Bom, foi um prazer. Tá? Quando quiser fazer uma visitinha no culto aí, naquela igreja. Igreja Jesus é luz do mundo. Jesus é luz do Se mundo. quiser fazer uma visitinha, fique à vontade, tá bom? Tchau, fica com Deus. Tchau. Tchau.